Muito obrigada. Chegamos então ao fim das intervenções, mas vamos abrir a sessão ao debate, recebendo, diria eu, 4 questões para começar do público. Creio que podemos então fazer circular o microfone. Se já houver candidatos, vejo 3, 4 pessoas. Olá, Olá, bom dia. O meu nome é Mariana Pacheco. Eu tenho aqui duas questões e uma explicação para dizer. A primeira é sobre o tráfico sexual das mulheres, que eu acho que é uma coisa que não se fala muito, que as pessoas não se interessam minimamente e que cada dia que passa há mais mulheres traficadas que lhes fazem promessas de trabalho para 1001 sítios, para restaurantes, para hotéis e, de repente, elas são traficadas para prostituição e outros fins. Até agora eu não vejo, tirando a Amnistia Internacional e a Human Rights, eu não vejo mais ninguém, nem polícia, nem nada, a fazer algo por estas mulheres. Ou seja, faz-se muito, muito pouco, seja no tráfico sexual infantil como no tráfico sexual de mulheres para a prostituição. A segunda questão é que a pobreza infantil existe desde 2007 e há crianças a passar fome desde 2007. Eu trabalhei numa escola, em 2007, uma escola primária das Galinheiras, em que à hora do almoço havia crianças com 3 e 4 anos que só tinham uma única refeição por dia, que era o almoço que se dava nessa escola. Houve um momento em que sobrava tanta comida que ia para o caixote do lixo, até que a própria cozinheira tomou uma decisão que foi meter a comida em tupperwares às escondidas e metê-la em sacos e mandar para casa dessas crianças. Porque eu vi crianças, como eu vi, com 4 anos, com 3 anos, na pré-primária, a passar fome e só ter uma refeição por dia, que era a hora do almoço, é uma coisa que é impressionante. E estou a falar em 2007, muito, muito antes da crise. E a última questão é que é a violação da Constituição. O Governo viola a Constituição constantemente. Ou seja, na Constituição está que todo cidadão português seja ciente, ou seja, a opção sexual, seja o que for, tem direito a tudo o que um cidadão comum tem. E o que fomos a ver recentemente, o Governo chumbou a coadoção entre casais homossexuais. Então, Muito bem, mas quero formular uma questão concreta à mesa. A minha questão é esta: como é que é possível falar-se atualmente na pobreza infantil portuguesa, como não existe desde 2007? E a segunda é a violação da Constituição portuguesa, que desde sempre é violada. Porque ao chumbar a coadoção entre casais homossexuais, está-se a violar a Constituição. Muito obrigada. Olá, chamo-me Dário Figueiredo. Obrigado à Amnistia Internacional e obrigado aos oradores. Eu vinha dizer, um rendimento básico incondicional, renda básica na Espanha, ou seja, uma prestação mensal dada a cada cidadão que, incondicional, sem ter de se pedir, passava a ser um direito, suficiente para garantir o básico, comida, vestuário, alojamento, quase que acabaria por completo com estas violações de direitos humanos que acontecem diariamente. Há dinheiro para isto, já vários economistas já declararam sua viabilidade, a viabilidade da medida, e para além disso, até dizem que é bom para a economia. E não é uma ideia nova. Já está em voga novamente e está no programa político de vários partidos na Europa, 31. Já conheciam a ideia? É uma alternativa para lidar com a crise dos direitos humanos?
Bom dia, obrigada por a oportunidade de colocar uma questão. Eu tenho aqui uma questão que tem a ver com podemos combater aquele argumento que das pessoas, da corrente que diz que se deve primeiro haver crescimento económico e só depois haver distribuição de riqueza. Como é que podemos combater o argumento das pessoas que defendem essa corrente, que dizem que as pessoas que defendem a corrente contrária é que são intolerantes e que não percebem que é preciso ter calma e que é preciso haver o tal primeiro crescimento económico e só depois distribuição de riqueza? Como é que podemos combater isso numa perspectiva de defendermos que existe, na verdade, um consenso universal sobre o que é que são os direitos humanos? E pegando aqui no exemplo, por exemplo, daqui da colega que fez a pergunta, como é que podemos combater aquele argumento das pessoas que dizem não, desde a Segunda Guerra Mundial que se elencou aqueles direitos, aquela lista enorme que o Dr. Juiz elencou da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, não, isso foram direitos a mais que se deram, isso é que levou agora ao colapso do sistema e temos a crise económica porque se deram demasiados direitos. Por exemplo, pegando em casos mais concretos, pequeninos, a senhora velhota lá de Trás-os-Montes é que se habituou no tempo das vacas gordas a ter o luxo de um transporte público para o centro de saúde, portanto agora temos que emagrecer, temos que tirar o transporte público. Pronto, os velhotes, claro, vão morrer, porque isso é o que é necessário fazer para que num futuro, que não sabemos se é longínquo ou não, haja mais crescimento económico e só aí se possa distribuir a riqueza. Portanto, qual seria o argumento, na perspectiva dos direitos humanos, que podemos utilizar para combater essa ideia que eu acho que está mesmo arraigada em todo lado e não tem nada a ver com pessoas de esquerda ou de direita. As pessoas acham mesmo que é tal questão da justiça, quase uma guerra justa à distribuição de riqueza. Muito obrigada. Lá em cima há uma senhora. Obrigada. A minha pergunta vem um bocadinho também na sequência destas intervenções, mas gostava de concretizar um bocadinho mais. De algumas das intervenções que ouvimos aqui, interessava-me perguntar, por um lado, de que forma é que, do ponto de vista, o professor Cunha Rodrigues falou na questão da desconstrução do direito e da forma como isto é absolutamente, como tudo o que nós estamos a viver hoje, é absolutamente devastador desse ponto de vista. Pegando nessa ideia, eu gostava de perceber até que ponto é que o direito é capaz ou não de fazer frente e de dar respostas a esta desconstrução que estamos a assistir, porque parece que é relativamente consensual de tantas coisas que ouvimos, tantos debates que ouvimos, eu tenho acompanhado muito de perto isso, o dia-a-dia das pessoas, quer dizer, não é preciso andarmos muito, nem falarmos só no nosso círculo de amigos ou de vizinhos, nos apercebemos de como, para a maioria das pessoas, sejam mais proativas ou não na defesa dos direitos, para a maioria das pessoas há uma visão de que isto assim não pode continuar. De facto, seja para que lado for, já dizia a canção, desta forma, isto é uma bomba relógio mais médio ou mais curto ou mais longo prazo. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu pergunto, que eu penso que é um dos grandes problemas atualmente nas nossas cabeças, é a questão do que fazer concretamente e de que forma é que há armas para combater e para reverter esta situação. Desse ponto de vista, eu gostava de colocar uma questão muito concreta. Dando o exemplo, é impossível fugir a este exemplo, professor Miguel, que é um governo, não é necessariamente para si, mas é para a mesa, um governo que em 3 orçamentos de Estado tem 8 normas inconstitucionais e normas que não são propriamente normas acessórias do ponto de vista de um determinado orçamento e são normas, portanto, que são chumbadas pelo Tribunal Constitucional. O que eu pergunto é assim, isto se calhar pode parecer uma pergunta básica, mas que eu acredito que esteja na cabeça de muita gente. Ou seja, esta permanente e quase recorrente violação, entre aspas, da Constituição e dos princípios constitucionais no Orçamento de Estado, não terá consequências do ponto de vista do direito? Pergunto.
É óbvio que a resposta, e muitas vezes as questões se colocam do ponto de vista do plano político, não é? É evidente. Mas eu já não estou a querer ir por esse lado, e pela questão da atuação ou não do Presidente da República, pronto, não estou a querer ir por esse lado. Estou a querer ir pelo lado estrito do direito e gostava de facto de perceber se o direito, desse ponto de vista, terá armas ou não para fazer face a essa questão, que é um governo sucessivamente violar a Constituição e continuamos alegremente por aqui adiante. Isto por um lado. Depois, essa é uma questão muito concreta. E depois gostava também de falar sobre esta questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e das formas que poderá haver para aprofundar não é aprofundar o debate, porque penso que pode haver diferenças de opinião, mas há certos princípios básicos em que as pessoas mais ou menos há um acordo, há uma relativa consensualidade e que de facto é muito diferente da prática que nós vemos todos os dias. E portanto, que outro tipo de ações, porque eu penso que a prática é uma questão muito importante, não é? Como fazer face, outro tipo de instrumentos que os cidadãos podem ter para fazer face a estas situações. Muito obrigada, penso que ficaram claras as questões. Temos 4, vamos então tentar dar resposta a estas primeiras 4 questões. A primeira de Mariana Pacheco, talvez, penso eu, enfim, aberta à mesa, mas começando talvez pelo professor Miguel Prata Roque, uma vez que, se a posso sintetizar bem, a questão é, na opinião desta pessoa que colocou a questão, a Constituição é sistematicamente violada há vários anos, desde logo. Talvez a questão da pobreza infantil desde 2007 se possa encaixar de alguma forma numa violação também da dignidade humana e, portanto, de direitos humanos. O que é que se pode dizer sobre isto? Para responder a esta primeira questão. Eu, se me permitisse, fazia uma ligação com esta última intervenção, porque também tocou praticamente na mesma questão. O que eu queria deixar bem claro é o seguinte: eu sou um liberal, mas um liberal norte-americano, não um liberal europeu. E sendo um liberal norte-americano, acredito na ideia de uma sociedade pluralista. E eu acho que as constituições modernas têm que ser constituições pluralistas. Constituições que permitam várias crenças religiosas, filosóficas, políticas, conviver no mesmo espaço. A Constituição não deve ser um espaço de promoção de disputa entre membros da mesma comunidade. Deve ser antes um espaço de agregação, de promoção de consensos, de promoção de equilíbrios. E, portanto, as Constituições são sempre passíveis de inúmeras interpretações. É porque, às vezes, o comum dos mortais tem dificuldade em perceber. Então, mas como é que há uma declaração de voto de um juiz que entende isto ou que entende aquilo? Bom, isso reflete a diversidade da nossa própria sociedade. Portanto, em primeiro lugar, é verdade que há algumas normas na Constituição que são aquilo que Dworkin chamava all or nothing rules. Normas tudo ou nada. Mas mesmo assim, eu agora ia dizer, o direito à vida. Bom, também é admissível a restrição desse próprio direito, apesar da Constituição dizer que o direito à vida é inviolável. Mas o artigo 32 do Código Penal permite a legítima defesa como reação a uma agressão ilícita. Tudo isto para dizer o seguinte: em relação a determinadas normas, e principalmente em relação a determinados princípios, torna-se difícil extrair certezas tão cavadas do ponto de vista constitucional como a primeira interveniente tentou extrair, dizendo que, por exemplo, era flagrante a inconstitucionalidade da não proteção legal da coadoção por casais do mesmo sexo. Eu, por acaso, acho que sim, mas admito argumentos em sentido contrário e vejo a razoabilidade desses argumentos e acho que a Constituição está aberta a interpretações divergentes em relação a algumas das suas normas. Em relação à repetição ou à reiteração por parte do legislador de medidas inconstitucionais, se estamos a falar concretamente neste processo histórico das várias leis do orçamento, aquilo que me parece é o seguinte:
Parece-me que o legislador não quis acreditar naquilo que o Tribunal Constitucional fixou no acórdão em 2011. Às vezes o legislador tenta fazer uma fuga para a frente. Quando lhe é permitido um afastamento de uma norma constitucional, o legislador acha que essa é uma permissão ad eternum. E neste caso concreto, como vos li há pouco desse acórdão de 2011, o Tribunal Constitucional dava a entender que essa tolerância face a uma inconstitucionalidade para fazer face a uma situação de emergência era uma tolerância temporária. E, portanto, neste caso, parece-me evidente que o legislador não quis acreditar que o Tribunal Constitucional, vou-lhe chamar assim, tivesse a coragem de facto, fazer aquilo que já tinha dito na sua primeira decisão. Portanto, quando eu vejo comentadores políticos a falarem em incoerência da jurisprudência do Tribunal, basta ler, eu sei que são muitas páginas, os acórdãos são extensos, mas basta ler a sequência de 3 acórdãos, aliás, agora de 4 acórdãos, para perceber essa lógica. Quanto às sanções jurídicas a esse desrespeito pela Constituição, bom, quer dizer, o direito constitucional já tem essas armas. Porque, por exemplo, o artigo 195, número 2 da Constituição, permite ao Presidente da República destituir o Governo em funções quando haja desrespeito pelo regular funcionamento das instituições democráticas. Se houver uma reiterada ofensa da Constituição, que também não me parece que seja o caso atualmente, o que há é uma insistência nas mesmas medidas que são reiteradamente julgadas inconstitucionais. Vai-se sempre atirando barro à parede. Claro que esse é um julgamento mais político do que jurídico. Do ponto de vista estritamente jurídico, o direito constitucional também tem os meios para reagir face a isso. Porque quando se declara inconstitucional uma norma, essa inconstitucionalidade é reportada ao momento em que ela entrou em vigor. Isto é, aliás, mais um exemplo de como a Constituição Portuguesa e a ação do Tribunal Constitucional é flexível, porque já por 3 vezes o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais normas, mas não aplicou a regra prevista na Constituição. Porque, por regra, uma norma que é inconstitucional é nula. Sendo nula, nunca produziu efeitos jurídicos, o que quer dizer que havia lugar à reposição retroativa da situação vigente antes da entrada em vigor dessa norma. E o Tribunal Constitucional até tem, a meu ver, eu confesso que, enquanto académico, discordo até dessas decisões de fixação de efeitos temporais, partilho, por exemplo, o sentido da declaração de voto da conselheira Catarina Sarmento e Castro, mas, porque o argumento, e isto é um argumento que por acaso devíamos ponderar só nesta lógica, porque é um prémio ao infrator. A lógica do Tribunal Constitucional tem sido esta. Bem, a lei do orçamento só vigora por 1 ano. Eu estou a decidir em maio ou em junho deste ano. O coitado do legislador já não tem tempo para adotar as medidas alternativas para corrigir esta perda de receita. E então o argumento do Tribunal Constitucional tem sido este: como já vamos a meio do ano, eu não posso fazer nada. Ora, como o Presidente da República não requer fiscalização preventiva, as normas entram em vigor e o infrator é beneficiado. Com a agravante é que, por exemplo, em 2012, o Tribunal Constitucional disse que aquilo que tinha sido retirado aos trabalhadores públicos não devia ser devolvido retroativamente porque o Governo não tinha tempo para adotar legislação a corrigir essa perda de receita. E o Governo, em outubro, apresentou um orçamento retificativo. Um orçamento retificativo em que subiu a carga fiscal. E, portanto, se teve tempo para fazer um orçamento retificativo em outubro, não se percebe como é que não teria tempo para corrigir a situação. Mas, portanto, eu acho que há mecanismos jurídicos para resolver e acho que o Estado de Direito tem estado a funcionar em Portugal e nos outros Estados europeus. Obrigada, que penso que, e se não houver nenhum orador a querer comentar também esta questão, e porque há outras duas que penso eu são muito dirigidas para o Conselheiro Cunha Rodrigues, já lá vamos. Eu dava agora a palavra a Esteban Beltrán, porque houve uma questão do segundo interveniente relacionada com um rendimento básico incondicional, pelo que percebi, no espaço europeu e, portanto, agora também no seguimento das eleições europeias. Seria uma arma de combate à desigualdade e uma forma de repor uma igualdade mínima, enfim, entre os cidadãos da Europa, por exemplo, e, portanto, no fundo, promover os direitos humanos? Bueno, yo cuando terminó la mesa aquí de hablar, yo pensé que entendía portugués.
no era así. Así que una consideración previa a un debate en el cual yo voy a mostrar una discrepancia con mi colega aquí de la izquierda sobre aspectos de constitucionalidad e inconstitucionalidad y de interpretación. Yo creo que es muy importante que consideremos que la crisis económica y la situación de emergencia financiera que la crisis económica dice no admite en el ámbito del derecho internacional la violación de derechos humanos. No. En ningún lugar pone que en situación de crisis financiera debes violar los derechos humanos o puedes permitir que se violen los derechos humanos si aplicamos la cuestión de o que debamos admitir incluso lo que hablaba el profesor de los juicios precarios de constitucionalidad, en el sentido de admitir que se produce una violación de derechos humanos y, bueno, vamos a dejar que se siga produciendo durante un tiempo. Creo que no hay nada de eso en el derecho internacional. Entonces, el derecho internacional regula unas limitaciones y eso, en mi opinión, es la interpretación que deben dar los tribunales constitucionales, porque si no, nos metemos en una interpretación nacional por parte de los tribunales constitucionales, cosa que en mi país pasa muy a menudo. O sea, que yo interpreto nacionalmente cuestiones, pero no desde el punto de vista del ámbito internacional, que normalmente en las Constituciones dice que el derecho internacional está por encima del derecho constitucional de cada país. Y es claro que la interpretación es que si al final los derechos humanos se pueden suspender de alguna manera, es que nunca van a estar en vigor completamente. Del año 2001 al 2008, no sé si se acuerdan ya, hubo tal ataque sobre el sistema de libertades civiles, después del 11 de septiembre, y la excusa era, bueno, ahora los derechos humanos debemos ser más flexibles porque hay una amenaza terrorista. Entonces, yo nunca creí en mi vida, que iba a haber un país democrático como Estados Unidos que permitiera la legalización de la tortura en lo que llamaban las comisiones militares, una ley sobre tortura del año 2004, que decía que se podría aceptar como evidencia pruebas obtenidas bajo cierto, ¿cómo le llamaba? No llamaba tortura, claro, le llamaba cierto amenaza, coerción física moderada. Entonces, yo creo que es importante, yo soy absolutista de los derechos humanos, debo decir. Es decir, los gobiernos son muy peligrosos a los derechos humanos. Por lo tanto, hay que intentar que ni en épocas de emergencia, quiero recordar que la época de emergencia significó, durante los primeros años de la crisis, se pidió a los gobiernos que invirtieran dinero público. Una vez que invirtieron 700.000 millones de dinero público, le dijeron, y ahora tiene deuda. Y ahora la deuda tiene que reducirla. ¿Y qué hicieron? Recortes. Y en muchos casos esos recortes fueron violaciones de derechos humanos. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que es importante la cuestión de intentar mantener lo que dicen las normas internacionales en materia de derechos humanos. No sería aceptable relajar la prevención de la tortura en época de crisis, tampoco relajar la protección del derecho a la salud, en mi opinión. Porque si no, estamos haciendo otra vez derechos de primera y de segunda. En el ámbito europeo, que es lo que hablábamos, la pregunta, yo creo que los instrumentos jurídicos los tenemos, pero la forma de salir de esta crisis económica con dignidad es una combinación de leyes justas, de acuerdo a normas internacionales, interpretación e independencia del Poder Judicial a nivel europeo o a nivel nacional, que asuma la doctrina internacional de interpretación de esos derechos, y movilización de la sociedad civil. No hay más. De esos tres elementos,
La movilización es irregular en Europa. Las decisiones de los tribunales es muy interesante. Por ejemplo, un tribunal recientemente una decisión, lo tengo por aquí, perdonad un segundito. La decisión de Letonia, el Tribunal Constitucional de Letonia dice, sobre un caso de restricción de pensiones, un 10% de los actuales pensionistas y se restringe un 70% de los futuros pensionistas que se había acordado por parte del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y el Tribunal de Letonia dice que se violaba al derecho a una pensión, que era un artículo de la Constitución, y que además era el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dijo, las condiciones acordadas entre el FMI y el Gobierno de Letonia, comillas, no pueden sustituir los derechos de la Constitución. Porque aquí lo que ocurre con la violación de los derechos sociales, como hablaba el profesor, es que parece que nadie es responsable. Nadie es responsable. Entonces, se toman decisiones entre bambalinas, se toman decisiones en un contexto no transparente, las aplican y encima quieren que no nos defendamos ante los jueces. Entonces, esta decisión del Tribunal de Letonia es muy importante y muy interesante, porque dice, perdóneme, hay una obligación del Estado, la obligación es del Estado. Y no importa que lo hayan decidido usted con el Fondo Monetario Internacional y con alguien más. Es una obligación del Estado respetar esos derechos. Entonces, yo creo que tenemos los instrumentos jurídicos, tenemos algunas decisiones importantes de los jueces y lo que los gobiernos deberían hacer es intentar aplicar y hacer una política de gestión pública, con lo que hablaba el profesor sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud existe, el acceso a la salud. Lo que tú puedes ser interpretable es la gestión de ese derecho. Por lo tanto, el problema profundo, en mi opinión, como empezaba al principio, es que tenemos que, entre los tribunales y los ciudadanos, convencer a los gobiernos de que estos son derechos iguales. Y no dar ni un paso atrás aquí, porque si damos un paso atrás, entonces empezamos a considerar los derechos relativos. Esa es mi opinión. Y en el ámbito europeo tenemos los mecanismos jurídicos, tenemos la interpretación de algunos de los tribunales, nos falta algo de movilización, pero tenemos en contra determinados gobiernos e instituciones internacionales que no están de acuerdo con nosotros y son muy poderosas. E a existência ou a criação de uma renta mínima para todos na UE, seria uma forma de colmatar, por exemplo, desigualdades entre Estados, mas também entre as pessoas, que era também o foco da questão? Cada derecho tiene una cobertura mínima, lo hablábamos al principio. Entonces, salud, educación, vivienda es interpretada de una forma mínima. Entonces, los Estados deberían tener la obligación de al menos no violar esa cobertura mínima interpretada por el marco de Naciones Unidas. Y la renta mínima, en el sentido de garantizar es muy interesante una decisión, por ejemplo, del Tribunal Alemán del año 2010, que dice, toda persona con estado de necesidad se deben asegurar las condiciones materiales indispensables para la existencia mínima y, lo que es más interesante, y un mínimo de participación en la vida social, política y cultural, Por lo tanto, existen ese concepto de mínimos, de renta mínima en el sentido de derecho a una vida digna, en el marco internacional. El Tribunal Constitucional lo aplica a los propios alemanes, por lo tanto, seria posible. Muito obrigada. Depois há, penso eu, duas questões que confluem essencialmente para a posição que fez o conselheiro Cunha Rodrigues. A questão, no fundo, penso que poderá ser, assim, de uma forma simplista, há direitos a mais, acabamos por ter direitos a mais que depois não se conseguem financiar, entre aspas, e depois também o que fazer concretamente para reverter a tal desconstrução do direito em que assenta a sua explanação. Muito obrigado. Eu queria tornar claro que eu não penso que haja direitos a mais. Sim, a questão que foi colocada é se o que eu penso se pode... é que há muitos direitos que não são efetivados.
Eu queria pôr em evidência que esses direitos que falamos são direitos que resultaram, enfim, de séculos de construção, de princípios, de ideias democráticas e de concerto sobre a maneira de viver em sociedade. E tinham um alicerce que se baseava em várias componentes, desde logo a dignidade da pessoa humana e depois princípios e direitos como o da confiança, da igualdade, da não discriminação, da não retroatividade de certas leis, da não suspensão de direitos. E são esses direitos que estavam já integrados na consciência coletiva das sociedades que hoje estão a ser postos em causa através de um processo a que eu chamei de desconstrução do direito, resultante de cláusulas de emergência, de motivações ligadas à economia, etc. A questão que eu queria colocar de imediato é a questão da limitação dos efeitos. Eu não faço com isso nenhuma crítica ao Tribunal Constitucional, não queria pôr a questão em concreto, mas eu fiz parte do Tribunal de Justiça da União Europeia durante 12 anos. E o Tribunal de Justiça, que é, nesta parte, uma espécie de Tribunal Constitucional, cujas decisões são obrigatórias em todos os Estados-membros, nunca limitou os efeitos de uma decisão por motivos económicos. Sendo certo que é frequente os Estados dizerem nós não aguentamos essa decisão. Imaginemos, por exemplo, que se discute uma questão de remuneração de trabalhadores, que foram remunerados, por exemplo, um caso frequente é a remuneração das mulheres serem mais baixas do que as dos homens na mesma função. O Tribunal interpreta os tratados sobre o direito secundário e diz que o Estado violou, nesse caso, a interpretação das diretivas ou a interpretação do tratado impõe que o juiz aceite que há uma violação e que deve restaurar o direito da trabalhadora nessa parte em que ela foi prejudicada. É muito natural que esse Estado ou outros Estados venham pedir a limitação dos efeitos, dizendo não, isto vai implicar a destruição dos nossos orçamentos. Portanto, esta questão já tem 5 anos. Vamos ter que pagar a toda a gente aquilo que está para trás 5 anos. Em muitos casos, o Tribunal teve esses problemas e não limitou os efeitos. E o que é espantoso é que eu tive esta experiência algumas vezes, portanto, passados os meses, os mesmos advogados chegavam ao Tribunal com causas semelhantes e eu, por curiosidade, perguntava-lhe, já agora diga-me, quais foram as consequências para o orçamento do Estado nesse caso? E algumas vezes a resposta era, mas que caso? Já não me lembro bem. Quando, inicialmente, a questão tinha sido posta como uma bomba atómica que era lançada sobre o orçamento. Só para dizer que a vulgarização da limitação dos efeitos, a mim, como jurista, repugna-me um pouco, porque dá aos cidadãos a ideia que tem sido muito tratada pelos mass-média, de que, afinal, os tribunais querem que leis inconstitucionais continuem em vigor durante algum tempo. E que há leis que podem continuar e outras que não continuam. E que a Constituição é uma espécie de modelo de geometria variável. Portanto, e aqui eu sou particularmente exigente. Depois, quanto à desconstrução do direito. O grande problema na desconstrução do direito é que há uma espécie de absorção dos desvios. Este direito que tem vocação, que teria vocação para ser transitório, e ele não vai ser transitório. E já tivemos esta experiência, já nos foi permitido várias vezes, é só este ano, é só para o ano. Mas noutros países aconteceu uma coisa, este direito tem vocação para a perennização, para se tornar permanente. Porque, de facto, desde que a opinião pública e os cidadãos absorvam os efeitos das diferenças, os políticos tendem normalmente a aceitar esse plano, porque ele serve também a política. Aí o que pode funcionar é a cidadania e a consciência cívica das pessoas. E eu aqui passaria muito rapidamente do problema do Estado para o problema da cidadania. É que a nossa sociedade, sobretudo o nosso tempo histórico, é o tempo de tudo pedir ao Estado e de nada pedir à sociedade. Isto não é de agora. Se virem as declarações e as convenções do pós-guerra, elas não falam em deveres, falam só em direitos. E falam só em direitos por uma razão. Portanto, a Europa saiu da Segunda Grande Guerra tão deprimida que era uma ironia falar em deveres.
estava tudo destruído, a hecatombe tinha sido geral. Mas 50 anos depois, a própria Carta só fala em deveres no preâmbulo, de uma forma muito tímida. Ninguém fala em deveres. Ora, há deveres também na sociedade, não há só direitos. E os próprios direitos fundamentais, através de uma teoria, que é difícil, que não vou aqui expor, porque ela tem a própria dificuldades de explicação, entende que há efeitos fundamentais que podem ter um efeito direto horizontal, isto é, podem ser oponíveis a particulares, não só ao Estado, mas a particular. Dou-lhe só 2 exemplos, através de um mais geral, que é, a meu ver, claro para o entendimento mesmo de não juristas. Portanto, um dos grandes objetivos das políticas neoliberais é privatizarem o mais possível. Estado exíguo e Estado mínimo. E, neste ponto, os particulares começam a ter que opor os seus direitos não ao Estado, mas a empresas. Portanto, os empresários não pagam aos trabalhadores porque preferem acumular mais-valias. Os serviços de saúde são entregues aos hospitais que só têm o intuito do lucro e, portanto, não visam qualquer ideia de moderação em termos de saúde, mas apenas os lucros. E os cidadãos ficam com a ideia de que, de facto, não têm nenhum direito porque o Estado já passou para outra entidade através da privatização de direitos que eram originais e eram originários da esfera do Estado. É essa consciência individual e essa cidadania que é necessário exercer, porque o problema da privatização não é apenas um problema de exploração ótima dos recursos do Estado. É também a questão que transporta para o sentimento comum ideias, por vezes falsas, sobre toda esta temática, a quem é que são oponíveis os direitos fundamentais. Porque, à medida que o Estado se torna exíguo, os cidadãos ficam com a ideia de que não têm a que porta bater, porque o Estado já não está no Terreiro do Paço, ou já não está em Berlim, como há bocado dizia quanto ao juízo, o Estado está nas empresas, está nos chefes ligados a estruturas patronais ou sindicais, e já não é o Estado clássico a que pode responder pelos direitos dos cidadãos. Só mais um ponto que foi aqui indicado e que eu ainda queria abordar, o problema da desconstrução do direito, a meu ver, e eu lamento que tenha sido tenha tido pouco eco na opinião pública. O que se está a passar em termos de desconstrução do direito é de uma gravidade enorme. Não pelos efeitos concretos em si, mas porque, como disse o professor há pouco, entre nós o provisório é que dura. Daqui a uns anos há uma espécie de amnésia e de anestesia social. E as pessoas, pelo medo, só querem que no dia seguinte não tenham menos do que têm no próprio dia. Já não se lembram de que há 3, há 5, há 10 anos não era assim. A consciência coletiva tem que estar desperta para isso, porque esta desconstrução do direito é ainda mais grave do que a perda episódica de uns euros ou de uma pensão especial que passa a ter uma conformação diferente. Antes de avançarmos com mais uma ronda de questões, professor Adalberto Marcos Fernandes, suscita-lhe algum comentário que foi dito aqui e as questões que foram lançadas? Eu gostei, e permita só corrigir, Campos Fernandes, mas não tem mal nenhum. Normalmente é Campos Ferreira que me chamam pela similaridade com a Fátima Campos Ferreira. Mas o que é que eu gostei muito desta última observação do Sr. Conselheiro, porque parece-me que no essencial o que temos estado a discutir, eu sou, digamos, uma espécie de agnóstico na mesa relativamente à bondade e à virtude da ciência jurídica e, portanto, e mesmo às questões do direito e da ética, enfim, sou apenas um observador atento. Mas o Sr. Conselheiro falou aqui de uma questão que é da desconstrução, mas mais do que isso ele falou de que talvez o foco da problemática que se vive neste momento é o foco das relações de fronteira e a utilização das relações de fronteira para dinamitar, não é verdade, a proteção dos direitos. Não há proteção de direitos, não somos ingênuos, e eu falo pela saúde em particular, se o Estado pura e simplesmente se ausentar. Se o Estado sair e puser uma placa a dizer que estamos fora, voltamos mais tarde, essa garantia de direitos deixa de existir. E, portanto, essas relações de fronteira, o Estado não tem que ser o provedor exclusivo, mas tem que ser o garante. E tem que ser o garante em nome do interesse comum.
E no caso da saúde isso é tão paradigmático, porque efetivamente eu tenho dito muitas vezes e tenho escrito, a saúde de facto não é um negócio, é uma relação entre pessoas, é uma relação de confiança, e quando se quer transformar a ideia de que na prestação do serviço público, ou que o domínio público é bem servido mais, enfim, confunde-se a New Public Management com a privatização e confunde-se a moderna gestão pública com a venda dos ativos públicos. E, portanto, hoje em dia, nós já passámos, enfim, aqueles que se interessam pela questão da administração pública sabem disto, passámos naquela transição de 70, na febre de sábado à noite, que foi a NPM, a New Public Management, passámos pela euforia reaganista e thatcheriana e percebemos o que deu. Foi talvez aí o princípio, o primeiro antecedente histórico da desconstrução do direito e da destruição do Estado foi na década de 70 com a aventura, digamos, neoliberal e digamos, agreste à ideia de Estado. A ideia do Estado mínimo não tem nada a ver com Estado eficiente ou Estado protetor das pessoas, tem apenas a ver com o interesse utilitário, não é verdade, que uma abordagem política tem relativamente àquilo que são as funções do Estado. E, portanto, privatizar a água não é um imperativo de serviço público, é um negócio. Privatizar o setor da saúde e considerar que os privados são mais eficientes, um privado só é mais eficiente se trabalhar em ambiente de mercado puro. Se trabalhar com dinheiro público não é mais eficiente, pode até ser menos eficiente, porque tem uma renda protetora e tem uma garantia de receita que lhe é dada em termos duradouros e perpétuos. Portanto, eu terminaria dizendo, o Sr. Conselheiro pôs talvez quanto a mim o dedo verdadeiramente na ferida, e depois, relativamente à questão de uma colega da assistência que ninguém respondeu a esta pergunta, que é como a questão do crescimento à frente da dívida ou dívida à frente do crescimento. Essa não é uma questão de direito, não é uma questão ética, não é uma questão económica. A criação de riqueza é claramente uma questão política. Chamemos as coisas pelos nomes. É uma questão política. É uma questão de opção política. Nós podemos, efetivamente, escolher um caminho ou escolher o outro. E aí eu creio que estamos no domínio da política. Obrigada, a professora Adalberto Marcos Fernandes Campos. Ai, meu Deus, não acerto uma. Muito obrigada e obrigada também por ter lembrado essa questão que de facto tinha ficado por responder. Há mais questões do público, há pelo menos 4 aqui, se pudermos... Há um senhor ali também, portanto 5 questões e talvez tenhamos de ficar por aqui. Bom dia. A minha questão não sei a quem a dirijo. Eu vou falar da fome. A fome Tem de juntar mais o microfone à boca, por favor. Vou falar da fome. A fome, se não é o primeiro direito, enfim, se calhar os outros são todos os segundos, porque se uma pessoa não comer, morre, e se morrer não tem problemas de saúde, nem de segurança, nem de educação, enfim. Eu tenho aqui um estudo que foi publicado que se chama Global Food Waste Not Want Not, que é da British Institution of Mechanical Engineers, que diz que 2 milhões de toneladas de comida são desperdiçados por ano. 30% dos bens vegetais são deitados para o lixo porque não são bonitos. E 30% a 50% da comida que é produzida não chega à boca de nenhum ser humano. A minha questão é a seguinte, eu penso que isto é um problema corporativo, porque nós sabemos que as empresas da indústria alimentar são algumas das maiores empresas, das maiores corporações do planeta. Eu pergunto, isto parece-me, a não ser que, melhor opinião, isto parece-me demasiado básico. E há um bocado na ideia do Esteban, não há direitos que não precisam estar escritos, porque são assim, não é? Eu pergunto, não há uma obrigação dos Estados de fazer algo contra isto? Não há nada que se possa fazer? Porque, de facto, esta de se deitar 30% dos vegetais para o lixo porque não são bonitos, nós sabemos que isto é verdade, nós vemos que a fruta nos supermercados tem que ser bonita. Não há nada a fazer quanto a isto, não há nada que se possa fazer quanto a isto. Fica essa questão, muito obrigada. Passamos então à segunda, ali ao fundo, na quinta fila, a contar de cima. Obrigado.
É sempre difícil colocar as questões neste formato, mas eu vou tentar. Eu gostei particularmente da intervenção do Dr. Cunha Rodrigues, que me parece que tocou nos pontos fundamentais e absolutamente necessários para o pensamento destas questões relativas à proteção e à dignidade do ser humano. O que me surpreende é a surpresa com o estado das coisas e com a desconstrução do direito. O que eu pergunto é se essa desconstrução do direito não está já inscrita na confusão ou com que foram formulados, com que foi formulada a Declaração dos Direitos Humanos em 1789. O Dr. Cunha Rodrigues falava em declarações de deveres por alturas da Segunda Grande Guerra. Ora, precisamente por alturas da Segunda Grande Guerra, Simone Weil, uma filósofa francesa que morreu em 1943, chama a atenção para não haver confusão com a Simone Weil política, deputada da direita francesa, escreveu precisamente l'enracinement, um prelúdio para a declaração dos deveres para com o ser humano, que Albert Camus disse acerca desta obra de Simone Weil. Albert Camus disse que esta obra seria absolutamente essencial para o renascimento da cultura europeia, da civilização europeia. Ora, o que acontece é que Simone Weil e Albert Camus estão esquecidos em prol de Roosevelt, de afirmações de uma relação que diria mágica e pré-lógica Mas talvez focando-nos então na questão propriamente dita, para ser mais rápido, porque temos algum constrangimento de tempo. Pois, seria necessário desenvolver um pouco este ponto para chegar então à conclusão. O que eu, no fundo, a questão que pretendo colocar é como é que é possível relacionarmos com este problema e passando por cima por exemplo, do caráter venenoso da ideia de progresso que é vigente, do venenoso da religião das forças produtivas, que é tanto a da América como a de Marx. Mas o Marx tem Creio que já ficou formulada de alguma forma uma questão bastante abrangente, como é que podemos aceitar e, no fundo, fazer face à tal confusão entre direitos e deveres. Bom, enfim, o professor Cunha Rodrigues, que penso que é o grande destinatário da questão, certamente recolheu as ideias principais. A próxima questão, então, rapidamente, havia aqui à frente. Boa tarde. A minha questão prende-se com a mobilização da cidadania. Este painel e o de ontem falaram como, desculpa a minha voz, falaram como fator fundamental para a questão e para a promoção dos direitos humanos, da promoção de uma cidadania consciente para estes assuntos. Recordo o que a doutora Catarina Albuquerque disse numa outra conferência que houve aqui, que, perguntando aos alunos do ensino básico português sobre a pena de morte, hoje em dia os alunos não estão conscientes para as consequências da pena de morte e que o que a doutora disse é que depois de explicadas aos alunos as consequências de uma política que promovesse a pena de morte, eles próprios chegam à conclusão de que não seria a resposta que eles deram, a sua primeira resposta não seria a última. E também, neste sentido, o desinteresse
dos europeus do Norte, como se falou ontem, de, por exemplo, a Amnistia estar a sentir uma diminuição dos apoiantes no Norte da Europa. Portanto, sente-se um pouco um desencantamento generalizado para os assuntos dos direitos humanos. Portanto, como contrariar isso e assim promover esse fator importante da cidadania dirigido aos direitos Muito humanos? bem. Obrigada. Na primeira fila. Muito boa tarde. A minha questão vai para o conselheiro Cunha Rodrigues, é muito concreta. Será que na eficácia dos direitos económicos e sociais na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nós podemos também encontrar uma das lacunas clássicas da própria evolução da União Europeia, transversal a várias áreas, que é o facto de transferir competências em determinadas áreas para as instituições europeias e o clássico sistema de decisão política na União Europeia e deixar outras áreas necessárias ao bom funcionamento, ao pleno funcionamento de algumas políticas e, neste caso, os direitos fundamentais, sob a alçada dos Estados-membros. E nesta questão da política económica da União Europeia, portanto, a União Europeia criou o euro, que precisa de uma boa regulação e criou instrumentos supranacionais para fazer a gestão do euro, mas a política económica foi deixada à mercê dos Estados nacionais. Portanto, estas consequências que estão a ser alvo de debate aqui, portanto, a falta de cumprimento dos direitos económicos e sociais por via desta crise económica e financeira, e não sei se vou dizer alguma coisa de errado, mas se disser, por favor, corrija-me, a decisão é tomada pelo Conselho e os problemas das consequências das políticas económicas são, entre aspas, a bola é passada para os Estados nacionais. Portanto, aqui neste aspecto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, creio eu, não tem competência para julgar as decisões, as diretrizes em termos de política económica do Conselho e para as julgar em conformidade ou não com o cumprimento da Carta. Gostaria do seu comentário acerca desta questão. Uma última pergunta e depois também uma observação do professor Paz Ferreira. Pergunta, sim, questão. Muito boa tarde. Eu vou fazer pergunta em espanhol para o diretor de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Yo no tengo el problema de idioma porque esta universidad me ha dado la oportunidad de estudiar en España un año. Y mi problema pasa por entender cómo se pasa la prueba de la violación de los derechos económicos y sociales y culturales para el Estado. Porque, como lobista de Amnistía Internacional Portugal, me gustaría saber cómo conciliar el comentario general número 3 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla de que mismo en momentos de recesión económica profunda y de momentos de reajustamiento de programas económicos y financieros, hay que hacer medidas de protección para estos grupos vulnerables que estaban mencionados ya por la mesa. Y, en segundo lugar, una declaración de ese mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2007, creo, que habla del deber de la prueba, ¿no? The burden of proof, o once the prova en portugués, que recae en el Estado, que no está violando. Y tenemos dos decisiones de nuestro Tribunal Constitucional muy interesantes que hablan, y muy recientes, que hablan de estos derechos de las pensiones de los jubilados, por un lado, y de los cortes en los salarios de la función pública. O sea, cómo conciliar y cómo ejecutar el burden of proof, o el deber de la prueba y pasarlo para el Estado. Obrigada. Professor Paz Ferreira. Muito obrigado. Enfim, eu não sei como expressar a minha alegria no fim deste dia, porque, Teresa, para o ano temos que pensar em trabalhar mais dias, porque as questões são tantas, os temas são tão importantes. Mas há aqui 3 ou 4 questões que queria colocar muito rapidamente e sublinhando a enorme qualidade das intervenções. Em primeiro lugar, o professor Adalberto queria fazer-lhe uma pergunta que é esta. Como se lembra, há uns tempos onde aqueles senhores mais ricos de Portugal, o senhor Soares dos Santos, é assim que se chama, não é?
declarou que tinha feito uma operação no Serviço Nacional de Saúde e que não tinha pago e que achava isso imoral. Uns tempos depois, curiosamente, eu estive num debate em que estava o professor Freitas do Amaral, o Francisco Louçã e eu próprio. E o professor Freitas do Amaral fez a mesma declaração, que achava imoral não ter pago. E o Francisco Louçã e eu dissemos que não, que ele tinha todo o direito a não ser pago e que devia continuar a poder ter acesso ao Serviço Nacional, tirando as taxas moderadoras e tal. O que, digamos, parecia aparentemente irónico. Gostava muito de saber a sua opinião sobre essa questão. Enfim, não vou explicar os motivos da minha, claro está, porque a pergunta é-lhe dirigida. Segunda pergunta, se me permite o atrevimento, é dirigida à sua experiência profissional no Santa Maria e saber como é que conseguiu, numa situação de subfinanciamento, os resultados espantosos que toda a gente lhe reconhece na gestão de Santa Maria. O Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues haveria tantas questões para continuarmos o nosso debate de sempre, mas eu permitia-me só perguntar-lhe o seguinte. As eleições europeias dão-nos a ideia, enfim, com todas as explicações que possamos encontrar para elas, mas dão-nos a ideia que há uma maioria de europeus que tende a pensar que, de facto, os direitos são demasiados, não é? E é um pouco aquele problema, como é que podemos fazer democratas, como é que podemos fazer as pessoas acreditar que devem respeitar os direitos. E a segunda é um pouco mais conspirativa, aliás, vou continuar com várias teorias conspirativas, é se esta onda geral de descrença dos tribunais, de apontar muitos erros aos tribunais, aos magistrados, não faz parte de uma linha geral que tenta desvalorizar completamente o papel do direito e dos tribunais, apontados como puros fatores de perturbação dos negócios e pouco mais do que isto. E depois ali tenho umas perguntas muito técnicas para o Miguel Prata Roque, que é, primeiro, o Governo ou a Assembleia, a própria Assembleia, têm legitimidade para pedir a aclaração? Eles não foram, eu não sei nada de processo civil, mas eles não são, digamos assim, não é bem a situação, eles não são parte naquele processo. Eu julgo que só as partes no processo é que poderiam pedir a aclaração, ou seja, nesse caso, os deputados que levantaram a questão. E a segunda, acabo de ver aqui uma notícia que julgo que saiu esta manhã, segundo a qual o Governo prepara-se para invocar a própria nulidade da sentença. Descobriu um artigo qualquer que a doutora Teixeira Pinto não revogou e que lhe permite pedir a nulidade da sentença. E já agora, como eu dizia sobre coisas especulativas, não sei se alguém ouviu falar na mesa numa história que corre muito em Lisboa, que é que o Governo está a fazer a dramatização total desta decisão do Tribunal Constitucional, que foi moderadíssima, como foi aqui bem sublinhado, que não há qualquer razão para ter sido assim. Aliás, a história do Tribunal Constitucional, bem contada, é muito diferente daquela que é real, se o Governo não vai arriscar forçar a demissão para ter eleições antecipadas antes que o Dr. António Costa possa substituir o Dr. António José Seguro. Muito obrigado. Muitas perguntas, a que vamos então tentar responder com alguma brevidade, mas sem prejudicar naturalmente a qualidade. A primeira questão tinha a ver com o desperdício alimentar ou da indústria alimentar, o desperdício, a comida, os vegetais que são deitados para o lixo, em vez de poderem ser aproveitados pelas populações. E a pessoa, no fundo, pergunta se não há uma espécie de obrigação dos Estados de poder evitar que isto aconteça, este desperdício das multinacionais a nível alimentar, por exemplo. Pergunto-lhe assim, Esteban. No sé qué haría sin Teresa repitiendo la pregunta. Vamos a ver, lo que el Estado es, como bien hablaba el profesor Miguel antes, tiene tres papeles frente a los derechos humanos. Respetar los derechos humanos, en caso de tortura, digamos, no torturar. Tiene también la parte de proteger, quizá minorías, grupos vulnerables, y de promover, que son derechos sociales. Entonces, desde este punto de vista, lo que tiene que garantizar es el derecho a una alimentación adecuada por parte del Estado. Cualquier Estado es una obligación internacional. Ahora está mucho más medida esa obligación internacional dentro de lo que se llama el protocolo facultativo opcional al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es, como diría yo, el protocolo que
suprime las vírgulas son comas, ¿no? Sí, sí. Suprime las vírgulas y le da puntos al pacto. Esto es muy importante. Entonces, eso que ha descrito usted es una posibilidad del Estado para asegurar el derecho a la alimentación adecuada, pero puede haber otras. Por lo tanto, no es una obligación. La obligación del Estado es garantizar el derecho a una alimentación adecuada. La forma de hacerlo es diferente según cada Estado. Esa es una posibilidad, hay otras diferentes. Muito obrigada. Conselheiro Cunha Rodrigues, questões relacionadas com o facto da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos ser já confusa em matéria de direitos e de deveres, foi a segunda questão que ouvimos agora. Eu salientei a declaração porque ela é, porventura, um dos poucos textos que fala em deveres. Mas a intervenção que fez sobre esse problema pareceu-me que tem esta conotação. De facto, a partir da Segunda Grande Guerra, o movimento de construção de direitos fundamentais foi um movimento muito empurrado pela esquerda e, geralmente, não tanto os deveres. Numa Europa deprimida, numa Europa sem futuro, numa Europa em que a maior parte das pessoas não tinham direitos, seria um pouco contraditório estar a acentuar a ideia de deveres. E isso, tanto Simone Weil como Albert Camus são dos poucos expoentes de esquerda que se atreveram a falar nessa época de deveres. Eu acho que mais tarde, enfim, tornou-se mais possível na Europa falar desse ponto que me parece também fundamental. Quanto à questão da cidadania, ela tem importância decisiva, de tal modo que eu acho que é hoje uma vertente que não pode negligenciar-se. Ela passa por várias coisas, duas das quais eu digo muito rapidamente. Educação cívica, sobretudo através da escola. Portanto, desde tenra idade as pessoas têm que ser formadas, elas, dentro da escola e dentro das famílias, para a educação cívica, para o respeito pelos outros, para o respeito pelos direitos dos outros, porque é nessa tradição que as pessoas podem ser conscientes dos seus direitos e dos seus deveres também em relação à sociedade. Quanto à questão relativa à partilha de poderes entre os Estados-membros e a União Europeia, é um problema muito delicado. É evidente que nós estamos ainda numa situação que eu diria de ambiguidade e de incompletude, porque, de facto, há aspectos, como, por exemplo, fiscais e monetários, que estão claramente por tratar e estão na base, na origem de grandes problemas que nós estamos a ter na Europa. Enquanto há esses aspectos, não há, por assim dizer, uma grande possibilidade de acordo entre os Estados-membros para uma solução. Passa logo, em matéria fiscal, pela continuação da existência de paraísos fiscais. O Tribunal de Justiça tem competência para julgar as instituições europeias, dentro de um quadro jurídico que está previsto nos tratados e que não vou aqui desenvolver. Os direitos fundamentais são tidos na União Europeia um pouco como um quadro, um acervo que pertence ao Tribunal defender. E eu diria que é possível encontrar reuniões interessantes que discutem os direitos fundamentais. Mas, por exemplo, estive noutra semana numa reunião da FIDE. A FIDE é uma federação do direito europeu e o espaço de discussão, em que estavam académicos de todos os países da União, o espaço de discussão incidiu particularmente sobre direitos fundamentais e cidadania. O que me seduziu pessoalmente, porque eu tinha sido relator de grande parte dos acórdãos que foram discutidos, o que significa que eles não são tão consensuais quanto isso. Mas eu não estou a ver os políticos reunirem-se em cimeiras para discutirem direitos fundamentais. Não estou a ver. E, portanto, daí temos esta Europa um pouco dividida entre ainda as liberdades económicas, que estão na sua origem, e os direitos fundamentais. Temos nós que, enfim, na nossa atitude de cidadãos, portanto, chamar aos governos a atenção para esse aspecto. O nosso amigo
de Espanha disse o mesmo, que não conhecia nenhuma cimeira em que tivesse sido tratado o problema dos direitos fundamentais. O pensamento político é, sim, um pensamento que se ocupa de coisas que não têm a ver com as questões mais importantes. Essas são tratadas pelo pensamento académico, pelo pensamento universitário e pelo pensamento judicial. O Sr. Professor Paz Ferreira pôs-me duas questões que são difíceis de responder, como sempre. É uma espécie de provocação. É evidente que os direitos fundamentais são hoje a pedra de toque do futuro da Europa e ela não terá consistência nem haverá erosão nos povos da Europa se nós não chegarmos a um entendimento quanto a um quadro económico e financeiro que possa suportar o conteúdo essencial desses direitos. Mas é verdade que o pensamento judicial também está a sofrer essa tendência de desconstrução. É evidente que, por um lado, os juízes aplicam as leis. E se as leis são más, a aplicação não pode salvar aquilo que está no conteúdo das leis. E, por outro lado, este amolecimento social leva os juízes a um estado de, diria, de perturbação de consciência que eu posso bem reconhecer como natural. É difícil perceber a situação. Quando nós não sabemos quem faz as leis, porque é que as faz, de onde vêm os problemas, quem impõe as soluções, quando nós somos confrontados com estatísticas todos os dias, que muitas vezes são inventadas, quando nós vemos avaliações que são puramente artificiais, os juízes não são deuses. Portanto, há hoje necessidade de ações como esta em que possam participar também os juízes, para ouvirem. O senhor professor disse há bocado uma série de coisas que eu ignorava, porque não tenho a possibilidade, nem sequer o alcance de inteligência e de conhecimento para conhecer, portanto, a evolução que se passa na saúde. Estas ações deviam ter como destinatários também os juízes, ou sobretudo os juízes, e quando falo nos juízes, nos magistrados em geral, porque o conhecimento que eles têm, muitas vezes, é um conhecimento empírico, que resulta daquilo que é levado ao tribunal e daquilo que a opinião pública ou a opinião publicada conhece. Isso tudo apela, finalmente, para a cidadania, que é o conjunto de valores que nos permite entrar em domínios tão delicados e tão sensíveis. Muito bem, já voltamos então às restantes questões do professor Paz Ferreira. Havia uma pendente para o Esteban Beltrán sobre a questão da prova dos Estados. Como é que isso na prática se concretiza, esse ónus que os Estados têm? Gracias por la pregunta. Primero, no es fácil. No es fácil analizar exactamente el deber de prueba del Estado, sobre todo si lo aplicamos con el comentario 3 que hablabas, referido a la protección de los grupos vulnerables en épocas de crisis o de emergencia. Pero normalmente lo que es bien inteligente es poner el deber de prueba al Estado, porque es el Estado quien tiene que demostrar que realmente está haciendo los esfuerzos necesarios, ¿no? Entonces, normalmente el comité lo que hace es interpretarlo desde el punto de vista de varios aspectos, ¿no? Uno es, primero, lo que tiene que ver antes de la toma de la medida, ¿no? En concreto, si hay una medida tomada, ¿qué tipo de consulta ha habido? Consulta tiene que ser siguiendo un poco el parámetro de lo que marca la OIT, aunque es otro aspecto diferente, pero se refiere a consulta libre e informada, porque si no, digamos, no hay consulta. Un segundo aspecto tiene que ver con lo que es, digamos, hay que ver si es con respecto a una medida o la protección del grupo vulnerable concretamente, ¿no? Por ejemplo, el principio de no discriminación, obviamente. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa todavía en Eslovaquia, en el sentido de que hay una sentencia del año 2006-2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a que Eslovaquia consideraba que los gitanos tenían, por ser gitanos, una discapacidad mental leve. Entonces, lo que hacían es hacer que todo un sistema educativo paralelo. Entonces, claramente ahí el deber de prueba es integrar los gitanos dentro del sistema educativo y, desde luego, quitar ese concepto de discapacidad mental leve. O sea, luego tiene que ver con el hecho de recursos. Ahí es interesante, es un reto para las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos el concepto de cómo proteger grupos vulnerables desde el punto de vista de una política
positiva de aumento de los recursos hacia ellos. Porque eso significa para nosotros algo que no estamos acostumbrados, que es a mirar los presupuestos del Estado desde el punto de vista de los derechos. Pero yo creo que es, por lo tanto, hay varios aspectos anteriores a la decisión, globales en materia de participación, recursos en materia de protección de derechos, leyes en relación a leyes especiales que protejan de su grupo vulnerable. Pero yo creo que lo importante es que el deber de prueba esté en el Estado en el sentido de que está teniendo una política activa de proteger ese grupo vulnerable. Y para eso tiene que tener una serie de baterías. Pero, como digo, no es fácil. Los Estados tratan de evadir ese deber de prueba e pone el énfasis en las situaciones de contexto. Muito obrigada, penso que ficou claro. Agora vou ler, para não me enganar, professor Adalberto Campos Fernandes. Pronto, finalmente, à terceira foi de vez. Quer responder a estas questões? Muito brevemente, a pergunta de Santa Maria é uma pergunta recorrente que o professor, com a sua amizade, faz o favor de me colocar. Eu, já lá vão 5 anos e se quiser, se calhar resultou de um contexto histórico. O SNS em Portugal tem passado por bons momentos. Tem uma história, enfim, que é continuadamente positiva, mas tem passado por bons momentos. Eu acredito que passou sobretudo por uma conjugação de estrelas boas. Um dos atores que contribuiu para essa conjugação ontem teve a sua lição de jubilação e eu faço aqui uma menção merecida porque é um dos meus cultos de referência pessoal e até académica, que é o professor João Lobandunes, que ontem terminou a sua carreira académica. E houve ali um bom contexto, eu diria que um bom contexto entre pessoas com uma visão sintónica também com o próprio Ministro da altura. Relativamente à questão que o professor coloca do professor Freitas do Amaral, eu tenho ouvido também muitas vezes essas questões e até em pessoas que têm um pensamento muito à esquerda e que têm uma boa interpretação, digamos, saudável da Constituição da República. Não foi por acaso que o legislador à época definiu que ele era tendencialmente gratuito, primeiro gratuito e depois tendencialmente gratuito, no momento da utilização, tendo em conta as condições económicas e sociais. Seria fatal para o Serviço Nacional de Saúde que nós discriminássemos em sede de copagamento, para além da inconstitucional, a utilização no momento do uso. Porque criaríamos uma percepção diferente, uma percepção de direitos, haveriam nos hospitais públicos salas de espera VIP e salas de espera para pobres, e os mais ricos tenderiam a se afastar pela percepção do pagamento direto excessivo para outro tipo de prestadores. E, portanto, essa medida é uma medida de equalização. Um doente, quando chega ao hospital, e, portanto, neste caso, o professor Freitas do Amaral, ou o engenheiro Belmiro de Azevedo, ou o senhor Soares dos Santos, é um doente. E o médico tem que olhar para ele como um doente. Esperemos que assim continue e que também aí se realize, de facto, a justiça e a não discriminação. Uma nota final, penso que será a minha última. Muito, exatamente. Tudo se resolve, e nós temos dito muitas vezes, um país justo é um país que tem eficiência fiscal. E hoje 1/3 dos portugueses apenas paga IRS e esses já estão a contribuir, se houver eficiência fiscal, os mais ricos estão a pagar à cabeça. O sistema de saúde em Portugal é como os telemóveis, é pré-pago. E, portanto, nós pagamos antes e utilizamos depois e assim deve continuar. Mas dizia eu, em 30 segundos, uma nota do observador não jurista, não especialista em direito, que vem ouvir intervenções de grande qualidade e de grande elevação intelectual, dizer que eu queria-vos trazer uma má notícia. É que a percepção que eu tenho é que esta tensão cívica que nós vivemos em Portugal há mais de 3 anos, mas sobretudo agudizada nos últimos 3 anos, entre Estado, sociedade e política, esta tensão cívica em que efetivamente os atores académicos, o direito, a ciência tem sido muito marginalizada, levou à interiorização nas pessoas mais humildes, de que afinal o direito e os direitos são relativos. Esta relatividade do princípio do direito e dos direitos e da justiça está entranhada. E nisso, devo-vos dizer que na coreografia entre política e direito, a política está a ganhar 3-0. Porquê? Porque tem a facilidade de trabalhar com o chamado direito low cost de circulatório de título de jornal e da impregnação tóxica das pessoas de que é preciso que nos salvaguardemos no essencial, vão-se os anéis, fiquem-se os dedos, antes pobres que mortos. E isto eu creio que o direito tem que fazer alguma coisa por isto, porque nós não estamos num Estado de Direito, nós estamos num Estado de exceção em que o direito foi congelado e em que a coreografia política baseada na mentira
no bullying, na hostilidade e, digamos, no massacre das pessoas, assusta mesmo as pessoas com alguma diferenciação intelectual em meios onde nós nos movemos e não apenas os mais pobres. Muito obrigada. Vamos então às últimas questões. Professor Miguel Prata Roque, vamos aclarar a questão da aclaração do último acórdão do Tribunal Constitucional. O que é que nos pode dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria só, antes disso, prometo que é 1 minuto, dizer só o seguinte a propósito do crescimento económico e da distribuição de riqueza. Depois houve outra intervenção em relação ao caráter venenoso do progresso. De facto, convém que nós assentemos sobre o que é o progresso. O progresso não é necessariamente a aquisição de bens materiais. Nem tampouco as constituições modernas legitimam a aquisição até ao limite desses mesmos bens materiais. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que o princípio da propriedade, o direito à propriedade privada é um direito matriz das constituições liberais. Claro que as constituições protegem o meu direito de não ser privado daquilo que é o meu património. Mas o Estado também não pode atualmente fechar os olhos à acumulação excessiva dessa mesma propriedade privada. E essa é uma discussão que tem que ser cada vez mais feita, porque eu diria que não é tanto uma questão de distribuição da riqueza, mas de detecção da riqueza. Porque a existência hoje em dia da globalização e da desmaterialização do capital. Antigamente nós cunhávamos moeda, agora temos extratos bancários com dinheiro escritural que não existe em lado nenhum, não existe riqueza física. E, portanto, o problema aqui é a detecção da riqueza, porque há quem nos queira convencer de que não há dinheiro. Às vezes há certos, e depois acho sempre graça que são geralmente dirigentes de grandes multinacionais que pagam os seus impostos no Luxemburgo e na Holanda que nos vêm dizer que não há dinheiro. Eu olho para a pessoa e tenho dificuldade em perceber como é que não há dinheiro. O problema é um problema não de distribuição. Antes da distribuição é preciso detectar onde está a riqueza. E os Estados têm sido cúmplices nisso. Têm tolerado os paraísos fiscais, têm tolerado mecanismos muito agressivos. Chamam-lhe nos escritórios de advogado planeamento fiscal. Eu tive alguma dificuldade em perceber essa distinção, mas talvez tenha sido um problema meu. Quanto aos aspectos levantados pela questão da aclaração, aquilo que eu queria apenas esclarecer, porque a pergunta que me foi colocada foi uma pergunta técnica, não foi uma pergunta política. Sendo uma pergunta técnica, eu respondo generalizando a todos os casos. Num processo de fiscalização da constitucionalidade, obviamente, quem são partes no processo é aquele que apresenta o pedido de fiscalização e o órgão autor da norma. Neste caso, os autores do pedido são vários deputados de grupos parlamentares distintos, o provedor de justiça. O autor da norma é a Assembleia da República. O problema é que nós hoje em dia vivemos naquilo que é uma diferença entre, lá está, o direito formal e aquilo que é o direito do espaço público. Ou seja, apesar da Constituição dizer que o nosso sistema é um sistema tendencialmente semipresidencialista, em que há uma articulação entre os poderes da Assembleia e do Presidente, nós vivemos num sistema puro de presidencialismo de primeiro-ministro. Porque as notícias que surgiram ontem de que o Governo iria instar a Presidente da Assembleia da República a apresentar o dito pedido, demonstra isto, uma confusão entre a maioria parlamentar e o órgão executivo. Mas esse é um problema dos deputados não assumirem de forma vincada o seu mandato parlamentar. Eles estão lá a representar os cidadãos portugueses, não a representar o órgão executivo, o governo. E há uma promiscuidade, e isto acontece com todos os partidos políticos, aconteceu quando o Partido Socialista exerceu funções executivas e acontece agora quando há outros dois partidos a exercê-lo. Portanto, isto traz-nos algumas dificuldades. Quanto à aclaração em si, como indiquei, mas já agora gostava de frisar outro aspecto também, é que apesar da lei do Tribunal Constitucional não permitir que o Governo intervenha nos processos de fiscalização, o Tribunal Constitucional, desde a década de 90, que tem aceite que o Governo apresente pareceres designadamente de juristas, técnicos também, mas principalmente de juristas em processos que correm perante si.
E eu confesso que quando comecei a exercer funções no Tribunal achei estranha a situação, porque eu se calhar sou formatado pelo direito público, no direito público só existe aquilo que está previsto. Se não houver uma norma habilitadora não é admissível, mas o Tribunal Constitucional tem adotado este costume processual de aceitar pareceres apresentados pelo Governo, mesmo quando o Governo não é parte nesse processo de fiscalização. E falo porque existe uma norma na lei do Tribunal Constitucional que diz que o Tribunal pode pedir colaboração a quaisquer outros órgãos de soberania no exercício das suas funções. E então há ali uma interpretação flexível. O Governo apresenta, toma a iniciativa de apresentar, e o Tribunal aceita os pareceres, fingindo que foi ele que pediu os pareceres ao Governo, quando não foi. O que eu estou a dizer é que tenho a certeza, e isto não é por exercer funções no Gabinete de Juízes, mas pela história do Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional não se irá imiscuir nesta discussão, que é uma discussão política. O Tribunal Constitucional limitar-se-á a exercer as suas funções e provavelmente esclarecerá o sentido da sua decisão, provavelmente dizendo que não há nada para esclarecer. Porque esse é, vamos lá ver, em regra, qualquer advogado sabe que quando apresenta um pedido de declaração está à espera que o Tribunal lhe diga não há nenhuma questão que não seja controversa aqui e, portanto, não há esclarecimento a prestar. Quanto à questão da nulidade, só haveria nulidade do acórdão se houvesse uma contradição entre a fundamentação e a decisão. Porque, precisamente por força de iniciativa do atual Governo, a Assembleia da República alterou o Código de Processo Civil para impedir esses mesmos expedientes dilatórios. Para terminar, agora sim, já é um aspecto político e eu respondo na qualidade de académico e de cidadão, a dramatização e a consequência da demissão do Governo. Bom, nós em primeiro lugar temos um Presidente da República que tem pautado toda a sua vida política por um compromisso com a estabilidade política. Não há nada na Constituição portuguesa que imponha que a demissão de um Governo conduza à marcação de eleições legislativas. E, portanto, eu diria que o Presidente da República, mantendo a estabilidade política, de certo nomeará um novo Primeiro-Ministro e um novo Governo para cumprimento do mandato parlamentar que só termina em 2015. Para além dessa possibilidade, mesmo que optasse pela dissolução da Assembleia, as nossas leis eleitorais ainda têm prazos muito longos de marcação do ato eleitoral, o que significa que, mesmo que a Assembleia fosse dissolvida, as eleições só seriam marcadas num prazo de 3 meses. Ora, se em 3 meses o Partido Socialista não consegue arrumar a casa e fazer eleições primárias, muito mal estaria, digo eu, a República Portuguesa. Portanto... Muito obrigada e se ninguém tiver mais questões, ficamos por aqui, fechamos os trabalhos, voltamos daqui a um ano, se tudo correr bem, com mais discussão, mais temas, mais convidados. Vamos agora distribuir os diplomas de presença. Muito obrigada.